Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Nesse fim de ano, a gente lembra mais uma vez que estamos com uma versão mais reduzida do nosso podcast, sem o fechamento dos mercados. Continuamos trazendo todas as notícias essenciais, mas de uma forma mais leve e rápida, sem atrapalhar seu descanso, mas sem te deixar na mão. Nossa versão tradicional volta no dia 5 de janeiro, na próxima segunda. Isso aí, Andrezinho. Agora, sem mais delongas, hoje é quarta, 31 de dezembro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio, na seção Empresas, Beyoncé se torna bilionária após sua turnê. Em mundo, Estados Unidos realizam o primeiro ataque em território venezuelano. Já no Brasil, Paulo Gonet arquiva casos sobre Moraes e contrato de esposa. Muita coisa importante pra gente conversar hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, fechando 2025 com compras de final de ano, a Meta anunciou a compra da startup de inteligência artificial Manus, reforçando a aposta em IA avançada. O acordo avalia a empresa entre 2 e 3 bilhões de dólares e prevê a integração da tecnologia ao Meta AI e a outros produtos do grupo. E lembrando que a Manus ganhou projeção no início de 2025 ao lançar o que afirmou ser o primeiro agente de AI autônomo do mundo. E ainda falando sobre o tema de IA, a Nvidia concluiu um investimento de 5 bilhões de dólares na Intel, enquanto a Samsung recebeu licença dos Estados Unidos para exportar equipamentos à China. E seguindo o nosso noticiário empresarial, Beyoncé se tornou oficialmente bilionária em 2025, segundo a Forbes, impulsionada pela turnê de maior faturamento do ano. A Cowboy Carter Tour arrecadou mais de 400 milhões de dólares em ingressos e cerca de 50 milhões de dólares em merchandising. No total, a estimativa é que 148 milhões de dólares tenham ido direto para a cantora. Com isso, Beyoncé entra para o chamado Clube do Bilhão, como a 5ª musicista a alcançar esse patamar, ao lado apenas de Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen e Rihanna. E para fechar o bloco de empresas, os Correios afirmaram que mesmo após captar 12 bilhões de reais com 5 grandes bancos, eles ainda vão precisar de 8 bilhões em 2026 para atravessar a crise financeira atual. O plano inclui o fechamento de 1.000 agências, venda de imóveis e um programa de demissão voluntária. A meta é cortar 15 mil funcionários, o que representa 18% do quadro, e voltar ao lucro a partir de 2027. Mas com esse panorama empresarial aqui atualizado, a gente vira a página e segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco de mundo, Donald Trump confirmou que a CIA realizou um ataque a uma instalação ligada ao narcotráfico na Venezuela, marcando o primeiro ataque norte-americano dentro do território venezuelano. Segundo Trump, a ofensiva atingiu um porto onde navios são carregados com drogas. No mesmo dia, os Estados Unidos também atacaram uma embarcação no Pacífico, deixando 2 mortos no 30º ataque do tipo. As ações aumentam a pressão sobre Maduro, enquanto Washington defende a renúncia do líder venezuelano. Agora, ainda falando sobre os americanos, um ex-embaixador dos Estados Unidos disse que Trump descartou Bolsonaro depois de passar a vê-lo como um perdedor. Agora, seguindo o cenário internacional, teve uma troca pesada de acusações entre Rússia e Ucrânia. Segundo o governo russo, a Ucrânia teria tentado atacar a casa do presidente Vladimir Putin a 500 quilômetros de Moscou usando 91 drones, apesar de não apresentar provas. Em resposta, Putin teria dito a Donald Trump que a posição russa nas negociações de paz deve mudar. Do outro lado, o presidente ucraniano Zelensky afirmou que tudo não passa de mentiras. Essa acusação veio um dia após Zelensky se reunir com Trump em Mar-a-Lago. Enquanto isso, a Rússia colocou em operação o míssil Oreshnik, capaz de carregar ogivas nucleares. Fechando o giro internacional de hoje, a tensão continua em Taiwan. Em mais um dia de exercícios militares, o governo do país afirmou que a China lançou ao menos 27 foguetes em águas taiwanesas nesta terça. Esse foi o maior movimento ao redor da ilha em 8 meses e o 6º grande exercício desde 2022. As manobras batizadas de Missão Justiça 2025 simulam um bloqueio a Taiwan e utilizam munição real. Lembrando aqui que a ilha é peça-chave na cadeia global de chips e em rotas comerciais, mas é reivindicada por Pequim como parte de seu território. E com esse panorama completo do cenário global, a gente vai agora para a seção de Brasil.
Começando o bloco de Brasil, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que não há provas concretas de que o ministro Alexandre de Moraes tenha de fato pressionado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no caso do Banco Master. Gonet também disse não ver ilegalidade no contrato de R$ 129 milhões entre o banco e o escritório da advogada Viviane Bassi de Moraes, que é a esposa do ministro. Com isso, as investigações no fim das contas foram arquivadas. E vale lembrar que em novembro o próprio Gonet foi reconduzido à PGR com a menor votação desde a redemocratização e contou com o apoio de Moraes. Ainda no cenário brasileiro, a Polícia Federal colheu ontem os depoimentos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, do ex-presidente do BRB e do diretor de fiscalização do Banco Central. Esses relatos agora serão avaliados para verificar se existem divergências relevantes e, se for o caso, a PF pode determinar uma acareação entre as partes. Antes disso, o ministro Dias Toffoli havia determinado uma acareação direta, mas acabou recuando. Enquanto esse caso avança nos bastidores, um outro dado chama a atenção. A ex-mulher de Toffoli viu suas atuações como advogada no STF e no STJ subirem 140% desde a posse do ministro lá em 2009. Agora, olhando para os cofres públicos, as contas do governo registraram um déficit de 83,8 bilhões de reais até novembro, que é o pior resultado desde 2023, quando o rombo foi de 122,8 bilhões de reais. Só em novembro, o saldo negativo chegou a 20,2 bilhões. Mesmo assim, o governo ainda afirma que deve cumprir a meta fiscal do ano. Isso porque o arcabouço permite um rombo de até 0,25% do PIB, o que dá 31,3 bilhões de reais, além da possibilidade de excluir 44,5 bilhões em precatórios. E ainda falando sobre a economia, o IGPM, conhecido como a inflação dos aluguéis, fechou 2025 com queda de 1,05%. E antes da gente fechar nosso episódio, só um recado rápido. Por conta do feriado de Ano Novo, não teremos podcast amanhã e nem na sexta. A gente volta no sábado trazendo mais informações e notícias com a qualidade de sempre. E assim encerramos essa sessão, e se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail, e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Aproveita o fim de ano e já compartilha com os amigos e a família, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Feliz Ano Novo, pessoal. A gente se vê no sábado no próximo episódio. Feliz Ano Novo e valeu, pessoal!